Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje nós vamos falar de um tema super importante que é sobre a alimentação e o diabetes. Todos nós sabemos o papel fundamental que os alimentos têm em relação ao diabetes. Então, nós vamos tirar algumas dúvidas aqui com a nutricionista Júlia Freitas. A Júlia Freitas, ela é nutricionista ali no Centro de Endocrinologia e Metabologia, não é isso, Júlia? Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. É um prazer te receber e conversar com você sobre esse tema, esse assunto tão importante como o diabetes. E eu já vou começar logo te fazendo a primeira pergunta. Tá. Eu gostaria de saber, Júlia, como que a alimentação ela pode interferir no diabetes? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos os alimentos que a gente come, eles entram dentro do nosso corpo e através de glicose e vai para a corrente sanguínea. Então, o que acontece com o diabetes? Ou ele tem uma diminuição na produção da insulina, que é a insulina que controla a glicose, ou o seu próprio corpo tem uma resistência a insulina. Então, é isso que é o diabetes. Então, qual que é o impacto da alimentação? Tudo que você come vai interferir direto na sua diabetes, na sua glicose. Sim. Então, daí a importância de ter uma alimentação muito saudável, sabe? Evitar o excesso de doce, de açúcar, de carboidrato simples. Por isso que é tão importante a alimentação no diabetes, tanto para controle quanto para prevenção, tá? Certo. Quando você fala carboidrato simples, você está se referindo à farinha branca? Isso, são a farinha branca, arroz, macarrão, pão, biscoito. Então, esses carboidratos simples, não é que a gente tem que cortar, tá? A gente tem que diminuí-los. Uhum. Entendi. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a relação de obesidade e diabetes. Tá. O principal fator de risco do diabetes é obesidade, sobrepeso e sedentarismo, tá? Por quê? O excesso do tecido adiposo, né, da gordura do nosso corpo, ele impede a insulina de fazer sua ação. Então, é super importante o paciente que está diabético ou que está pré-diabético ter uma perda de peso, tá? Ter um estilo de vida saudável, tá? Eu falo que nem é fazer uma dieta, é buscar ter um estilo de vida saudável, porque a diabetes, ela tem controle. Tá? É uma doença que não tem cura, mas a diabetes tem controle. Mas para isso é preciso a gente mudar um pouquinho aí o estilo de vida. Tanto, né, praticar uma atividade física, que é super importante, quanto na alimentação. Então a gente pode dizer que 90% depende do indivíduo. Sim, eu brinco muito que a alimentação é um papel mais desafiador para o paciente que tem diabetes, tá? Mudar o estilo de vida, sair dessa zona de conforto, buscar essa nova vida aí. Mas a parte boa é que tem controle, né? Dá para a pessoa viver bem, viver saudável com o diabetes, fazendo essas mudanças aí. Que são extremamente necessárias. Né, Júlia? E a pergunta, eu tenho diabetes ou eu tenho pré-diabetes, o que eu devo comer? Então, quem está pré-diabético ou diabetes, ela tem que evitar um certo tipo de alimento, tá? Então, o excesso, vamos falar do excesso, tá? Do excesso de farinha branca, que a gente já citou aqui, que são os pães, bolachas, macarrão, arroz, fritura, a gente tem que evitar a fritura. Refrigerante, bebidas açucaradas, coisas concentradas, por exemplo, uma geleia tem muito açúcar, tá? Mel, doce no geral. Mel também. Mel também. É para diabetes. Tem gente que substitui o açúcar pelo mel no café. Tá trocando o famoso 6 por meia dúzia. Mesmo? Sim, não adianta. Para paciente diabético, não, tá? Não pode. Não. Então, bebida alcoólica, eu já tinha citado, fritura e principalmente industrializado, tá? As coisas que a gente compra no supermercado. A gente tem que ficar bem atento, principalmente quando a gente for comprar um produto, ler o rótulo. Porque muitas das vezes, o nome açúcar, ele vem escrito de outra forma nos ingredientes. Então, pode vir como frutose, maltose, pode vir como xarope de milho, amido. Sucarose. Isso tudo. Sucarose também é um tipo de açúcar. Então, tudo isso vai impactar no açúcar do alimento. Entendi. Então, o lema é descasque mais e abra menos. Sim, com certeza. Com certeza. E qual que é a importância das fibras para os diabéticos?
Vamos lá. O que é fibra? Alimentos ricos em fibras são aveia, os alimentos integrais, como pão integral, arroz integral, macarrão integral. As frutas têm fibra e os legumes também têm. Qual que é a importância da fibra? A fibra é um alimento que para o diabético a gente chama ele de hipoglicemiante, ou seja, ele ajuda a reduzir a velocidade com que esse açúcar vai para o seu sangue, tá? Então, é por isso que todo paciente diabético, a gente aumenta o aporte de fibra na alimentação dele. Entendi. É muito importante. Porque aí o açúcar chega mais lentamente. Sim, reduz a velocidade. Reduz a velocidade. É o que a gente chama de índice glicêmico, de pico de glicemia. Então, diminui. Isso. Tá. E qual que seria, por exemplo, tem algum tipo de fruta que o diabético precisaria eliminar? Então, essa é a pergunta que eu mais recebo. É o que mais existe mito em cima sobre isso, tá? Paciente diabético não tem nenhuma proibição em relação à fruta, tá? Não existe falar que existe uma fruta que diabético não pode comer. O que a gente tem que fazer é saber alinhar essas frutas ao longo do dia. Até porque a fruta é um alimento muito importante pra gente. É uma fonte de vitaminas, de nutrientes, a gente tem que estar consumindo. A gente sugere aí uma porção aí de 2 a 4 frutas diariamente. Tem algumas frutas que tem um teor maior de açúcar. Isso é verdade, porque toda fruta tem açúcar, né? É o que é a frutose. Então, por exemplo, a banana, o caqui, a manga são frutas que têm o índice maior de açúcar. O que a gente faz? A gente usa algumas estratégias, como por exemplo, comer uma banana com iogurte, colocar uma proteína ali junto para a gente não ter esse pico de açúcar. Uma castanha, uma semente, a própria aveia, uma fonte de fibra, ajuda muito. Então, eu sempre indico meus pacientes, vai comer uma fruta? Vamos colocar uma chia lá? Ou comer umas 3 castanhas? Ou uma fruta com iogurte e aveia? Entendeu? Então, não existe isso que diabético não pode comer frutas. Então, ele pode comer a fruta, mas seria muito bom se ele conseguisse associar essas fibras aí que você falou. Isso. E tem uma pergunta que chegou para nós aqui, que é muito interessante. Quem tem diabetes pode tomar suco de laranja? Então, vamos pensar junto aqui. O que acontece? Pra gente fazer um suco de laranja, a gente gasta no mínimo entre 4 e 5 laranjas. Sim. Pensa o que é isso pra gente. É muita coisa. Então acaba que o suco fica muito concentrado, muito cheio de açúcar e muito calórico. Então, se o paciente está diabético e sobrepeso ou com obesidade, ele precisa também fazer o emagrecimento, né? Perder um pouquinho de peso. Então, esse suco vira muito concentrado de açúcar. Então, a gente indica não fazer o consumo do suco de laranja, correto? Mas sim a fruta. Consumir a fruta ali, uma laranja, descascar e tá comendo com bagaço. E não o suco de laranja. Faz muita diferença. Então não pode. Não seria o ideal. Não seria o ideal. E agora eu quero te perguntar sobre os produtos que vem lá. Light Diet. O diabético pode consumir isso? Então, é aquela velha questão da moderação, tá? Então, o que é o diet? O alimento diet, ele é sem açúcar, tá? Mas só que a gente tem que entender que o sem açúcar aumenta muito a gordura dele. Então, o alimento que é diet, ele não tem açúcar, mas ele tem um alto teor de gordura, tá? O que acaba sendo calórico. E o light, o diabético não, porque ele é só reduzido a questão do açúcar. De gordura. Então, por exemplo, o paciente está lá com muita vontade de comer um doce, vai lá e compra um chocolate diet. Se for um pedacinho, um tabletinho, não tem problema. Agora, o excesso, o comer à vontade, a questão de calorias é a mesma coisa. Mesmo sendo diet? Mesmo sendo diet, porque o teor de gordura é muito grande. Então, é uma estratégia legal para a pessoa que está querendo muito, por exemplo, comer um doce, vai lá e pega uma colherzinha de doce de leite diet, porque não tem açúcar, mas o excesso também não é interessante. Porque ele é muito calórico. Ele é muito calórico, não deixa de ser calórico. E o light? O light a gente não indica, porque o light é um produto só reduzido o teor de açúcar. E aí não tem nada a ver com o diabético? Não, porque ele tem açúcar. Ele tem açúcar, sim. Então ele não pode. Ele é só reduzido, então, sim. nesse caso, o light para ele, nesse caso, não pode. Então, não existe o à vontade, tá? Pode consumir, sim, produto diet, mas não à vontade. Tudo tem que ter moderação. Equilíbrio. E alimentos que nascem debaixo da terra, a famosa cenoura, beterraba, batata, esses produtos podem ser consumidos? Sim, é a mesma história da fruta. Muitos pacientes que são diabéticos morrem de medo de estar consumindo esses produtos, né? E é o que eu já expliquei. É só a gente associá-los com outra fonte ali de macronutrientes. Por exemplo, vai almoçar. A gente tem que ter ali um prato, né, com uma gordura boa, uma proteína, um carboidrato.
tá? O que a gente indica é não estar consumindo 2 juntos. Exemplo, vai almoçar, não tem necessidade de você comer um macarrão e uma batata. Vamos comer só um. É o que a gente indica. Nunca colocar 2 no prato, tá? Entendi. Sempre um carboidrato só. Então, esses que estão debaixo da terra, pode consumir sim, sem problema nenhum, mas nunca é muita variedade dentro do prato. Tá, arroz e mandioca não. Não, você vai escolher só um. Ou a mandioca ou o arroz. Sim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre dessa Lembrando que eu falei a necessidade do paciente estar procurando, né, um profissional para calcular essa quantidade que ele pode estar consumindo ali. É bom essa orientação, Sim. porque você faz ali, o nutricionista faz direitinho. Direitinho. Como que ele vai consumir esses produtos. Sim, a gente calcula o metabolismo basal do paciente, quanto ele gasta de caloria por dia e o que ele pode ingerir de acordo com a necessidade de cada paciente. Por exemplo, um paciente que tem que perder 10 quilos, um paciente que tem que perder 2. Então, varia. Isso a gente calcula tudo certinho na consulta para a gente passar o plano alimentar direitinho para o paciente. Isso vai variar de cada paciente. Varia do estilo de vida, da atividade física que ela pratica, da idade. Muitas vezes, né? Às vezes é um adolescente, porque o hoje sexo em dia... interfere. Se é masculino ou feminino, tá? Se é mulher ou se é homem, sim. O homem gasta mais do que a mulher. Gasta mais energia do que a mulher? Gasta. Tudo a mulher fica pra trás, gente. O homem tem uma facilidade maior de emagrecer. Tem mesmo, é verdade, tem isso. Ele parece que o metabolismo dele funciona mais. A gente pode falar que é um metabolismo mais acelerado. Acelerado, isso. E agora uma pergunta que fizeram também. Como consumir leite e derivados como iogurtes e queijos? Tá. Como que o diabético pode consumir isso? Os famosos laticínios, né, que são os leites derivados, a gente tem que estar consumindo sim, até porque são fontes de cálcio, né, que a gente precisa de cálcio. O que a gente indica é sempre procurar a versão sem gordura, tá? Então vai tomar um leite desnatado, tá? Porque isso impacta muito, tanto no ganho de peso quanto no teor de gordura. Então, um leite desnatado, um iogurte desnatado, que não tem açúcar, um queijo. A gente tem várias opções de queijo branco, que são quanto mais branco o queijo, menor o teor de gordura, tá? Então, queijo frescal, um cottage seria uma boa opção, uma ricota. Então, consumir sim, mas dentro da variedade que eu falei. Isso que você falou é muito importante sobre o queijo branco, porque quanto mais branquinho, melhor, menos gordura, aquele amarelado. Então, para paciente diabético não, tá? Se for algum tipo de outro plano alimentar, objetivo, sim. Mas pro diabético não. Tem que ser mais branco mesmo por causa do teor de gordura. E agora, quem tem diabetes pode consumir bebida alcoólica? Ai, gente, essa é uma questão assim. O que acontece? O álcool por si é muito calórico, tá? Então, 1 grama de álcool vão ter 7 quilocalorias, tá? É muita coisa. Nossa, 7 quilocalorias? 7 calorias. Então, é muita coisa, tá? Enquanto a gente ganha uma proteína que tem 4, um carboidrato tem 4, o álcool tem 7. O que acontece? E geralmente essas bebidas vêm com açúcar ainda, né? Então, isso vai depender. Vai depender de como que tá a sua glicemia, vai depender do seu estilo de vida, se for uma pessoa muito sedentária, entendeu? Então, vai depender. E sempre o álcool com moderação, porque ele atrapalha sim, tá? Então, se for aquela pessoa, aquele paciente lá, que tá com diabetes controlado, ok, e adora beber uma cervejinha, a gente fala pra ter moderação. Tá? Sempre. Júlia Freitas, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Adorei conversar sobre esse tema tão importante que é o diabetes, né? Hoje a gente tem visto muitos casos, crianças, adolescentes, não são somente os adultos. Né? O que eu falo para todo mundo é o seguinte: o diabetes é uma doença séria, tá? Que pode vir trazer muitas complicações. Inclusive a óbito, né? Sim. Dependendo. E ela tem controle. Tá? Tem controle, não tem cura, mas tem controle. Então, só depende da pessoa, tá? É um desafio muito grande, que igual eu te falei, mudar o estilo de vida, tá? Mas hoje em dia a gente tem aí tantas opções de ser saudável, né? De praticar uma atividade física, movimentar. Então, a dica que a gente dá é ter o pilar do diabetes é ter uma alimentação saudável, sair do sedentarismo e, quando preciso, né, da medicação. Mas diabetes
Isso, diabetes controlada é ter vida saudável. É e ser saudável. Fazer a consulta ali com a nutricionista, Sim, né? o paciente diabetes, a gente fala que é o mais importante, é procurar um endocrinologista, que é o médico, a especialidade certa para te orientar na questão de medicação, até a gente conseguir alinhar essa glicemia e com a ajuda do nutricionista. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu e a Júlia Freitas deixamos o nosso abraço, um beijo para vocês e até na próxima semana. Tchau.